Oi, gente, glória a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, e todos e todas sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Vamos examinar mais uma vez alguns versículos da palavra do nosso Deus, naquele mesmo caminho do nosso propósito de obedecer a palavra do Senhor, né? Que a palavra nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós continuamos estudando sobre a santificação. Então nós já estudamos várias partes da santificação, na santificação no propósito, santificação na doutrina, e hoje, agora, a live passada foi santificação na amizade e hoje também. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Todo-Poderoso, bendito Deus, grandioso e excelso, estamos na Tua presença, Senhor, agradecidos, porque mais uma vez nos permite, Senhor, nos permitisse ver a luz de um novo dia e nos permite viver mais uma vez as primeiras horas de uma nova noite. Uma noite, Senhor, em que estamos mais uma vez na Tua divina presença, buscando na Tua palavra, meu Pai, os ensinamentos para que tenhamos vida santa e irrepreensível perante o Senhor, para que sejamos santos na amizade e tenhamos amizades santas, meu Pai. Tenhamos amizades sadias e sejamos para as pessoas amizades mais do que sadia, mas sejamos amizades santas, Senhor, em nome de Jesus. E que a Tua luz, meu Pai, esteja em nós para iluminar as almas, meu Pai, que não estão no conhecimento e não estão no caminho da santificação para a vida eterna com o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amados e amados em Cristo Jesus, não dá para me ver aqui todo mundo, mas depois eu vejo no notebook, que é mais fácil, mas eu estou gravando aqui pelo celular. Então, minha gente, para quem vai receber por um compartilhamento no YouTube, eu faço as lives de estudo bíblico às terças-feiras, a partir das 20 horas, nesse meu perfil no Facebook, Adelino de Souza Lima. Adelino de Souza Lima é o meu perfil no Facebook. Depois eu compartilho no YouTube. Eu compartilho no YouTube, no meu canal, Examinando Versículos Bíblicos. Examinando Versículos Bíblicos é o meu canal no YouTube. E tanto aqui como lá, seria bom você, até agora já no momento, você já clicar no gostei para não esquecer depois, para que os canais tenham relevância, né, perante as operadoras dos canais, e também que você compartilhe. No YouTube eu preciso que você se inscreva, que você compartilhe, que você esteja me seguindo, né, e compartilhando para que outras almas também se beneficiem da palavra que nós estamos estudando. E também se prepare para o encontro com o Senhor. Na verdade, a maior parte da humanidade vive completamente despreocupada com o dia de amanhã, quer dizer, o amanhã eterno. Até hoje eu estava conversando com uma irmã, estava falando, né, que no tempo da pandemia, muita gente estava muito preocupado, com medo de perder a vida. Mas de perder essa vida, mas completamente desligada do perigo de perder a outra, que é a mais importante, que é a eterna. Aqui nós temos uma vida de sofrimento, de dores, muitas vezes temos dificuldades até com as amizades, muitas vezes nós erramos com as amizades erram conosco, e aqui nós estamos sujeitos a pecar e causar sofrimento uns aos outros, e sofrer por causa dos outros, mas nós temos que não perder o foco de estarmos sempre agradando a Deus na obediência à divina palavra, para que no dia que o Senhor Jesus vier buscar os salvos, Ele nos encontre salvos. A palavra diz que é para nós estarmos irrepreensíveis. Irrepreensíveis quer dizer, de modo que o Senhor Jesus
que não tenha coisas com que ele nos repreender e nos mandar para a condenação eterna. E é muito importante também a santificação no sentido das amizades, porque também é uma área que tem desviado muita gente do caminho da santificação e, portanto, do caminho da salvação. Não são poucas as amizades que causam destruição de casamentos, não são poucas as amizades que causam destruição de famílias. Então, também isso nós temos que estar sempre buscando nas Escrituras, né? Como nos comportarmos na escolha das amizades, como nós nos comportarmos com as nossas amizades, como nós reagirmos perante os comportamentos das nossas amizades, e assim possamos estar com a nossa veste branca. Então a palavra chama de veste branca a nossa alma, né? Então a palavra diz que é para nós estarmos em todo o tempo da nossa peregrinação nessa terra, a gente estar com as nossas vestes brancas alvas, isto é, limpas, alvas e sem mácula, isto é, sem mancha. Então, nós hoje estamos estudando a segunda parte de Sejamos Santos na Amizade. Então, você que não conhece a palavra ainda, você não tem o costume de estudar a Bíblia, talvez nunca abriu e vai receber essa live. Uma pessoa que quer a sua salvação vai compartilhar com você, e depois você vai procurar no YouTube, no Facebook, no meu perfil, e vai ver as demais lives que eu já fiz, né, com vistas à edificação espiritual, né, com vistas à preparação de almas para aceitar o Senhor Jesus, preparação de almas para o batismo nas águas e preparação de almas para o encontro com o Senhor Jesus. Porque, na verdade, todo cristão tem essa missão, né? Enquanto nós nos preparamos para o encontro com o Senhor Jesus, nós temos que estar colaborando para outras almas também fazerem isso. E assim é que o cristianismo veio, do Senhor Jesus para os apóstolos, dos apóstolos, de geração em geração, e assim o cristianismo chegou até os nossos dias, e pelo cristianismo nós também recebemos a salvação da graça de Deus. Então, você olha no índice, você aprende a buscar os livros quando você ouve ou quando você está lendo alguma coisa que indica para procurar um livro na Bíblia, uma passagem bíblica. Então você vai no índice, né? E no índice você acha o nome do livro. Na frente do nome do livro vai ter o número da página. É a página do primeiro capítulo do livro. E você verá um númerozinho um pouco de tamanho maior, que é o número do capítulo, e númerozinhos menores, geralmente nos começos dos parágrafos, que são os versículos. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa, você abrindo a Bíblia no meio, o Novo Testamento está um pouco para adiante. Então, a passagem que nós vamos examinar aqui agora, a primeira, do livro de Efésios, ou seja, a carta aos Efésios, uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos, à igreja, aos santos, de um lugar chamado Éfeso. Então, ele chamava a igreja os Efésios, né? Então, ele mandou uma carta. Então, essa carta nós vamos ler aqui o capítulo 5. Então, você vai achar no índice, né? Efésios, ou carta aos Efésios. Achou a página, você vai ver o número 1, capítulo 1, aí você vai até o número 5, capítulo 5. Aí pelos númerozinhos pequenos, você vai ao versículo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 5. Amém? Glória a Deus. E como diz uma missionária que eu conheço, o tempo não espera, né? Então, depois, quem não puder acompanhar, não conseguir achar agora, você revê a live, abre a live de novo e vai ouvir eu falar quais são os livros, as passagens, aí você abre a Bíblia com calma e procura. E para quem não tem uma Bíblia livro, o ideal é que a gente tenha a Bíblia livro, né? Existem várias versões, né?
Às vezes a forma que está escrito numa versão é um pouco diferente da outra, mas geralmente dizendo a mesma coisa. Nós só temos que ter o cuidado que hoje em dia existe Bíblia gay, Bíblia de homossexuais, e que omite coisas em que a palavra de Deus condena esse tipo de coisa. E eu gosto muito da Bíblia, na tradução de João Ferreira de Almeida, que nós falamos Bíblia Almeida, revista e corrigida. Que eu não gosto muito das traduções mais novas, porque tem coisas que parece que não bate com as mais antigas. E você pode procurar também no Google, né? Por exemplo, agora você pode escrever na busca no Google Efésios 5, 2.5-7. Aí vai aparecer para você várias Bíblias, né? Com essa passagem, Efésios capítulo 5, versículos de 5 a 7. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então veja só. Então aqui já está um tipo de pessoas, já está um tipo de amizade que nós não devemos ser para as outras pessoas. E se existe no hall das nossas amizades pessoas com essas características, nós temos que procurar que essas pessoas se convertam, que elas deixem essas práticas, porque elas estão no caminho da perdição eterna, né? Eles estão no caminho da perdição eterna e nós temos que proclamar a elas que elas devem entregar suas vidas a Deus, enquadrar seus estilos de vida à palavra de Deus. A palavra de Deus representa Deus na terra e nela está expresso a vontade de Deus para a vida de cada ser humano, a vontade de Deus para cada pessoa cristã, né? Na Escritura Sagrada, que está escrita na Bíblia, expressa toda a vontade de Deus para nós, o que Ele quer de nós e o que Ele tem para nós. Porque Deus não criou a terra para ser desabitada, Ele criou a terra para ser habitada e criou o ser humano para a honra e glória dEle. Então nós temos que viver para a honra e glória do nosso Deus, né? Viver e até se preciso morrer para a honra e glória de Deus, mas em contrapartida Ele tem uma vida gloriosa de gozo na eternidade, sem as coisas terríveis, tristes que a gente pode passar e que a gente passa nesse mundo, né? Então a palavra fala aqui nesse versículo 5, Efésios capítulo 5, versículo 5. Acho que eu vou ler os 3 versículos, depois a gente volta examinando. Então Efésios capítulo 5, versículos de 5 a 7. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Capítulo 7, versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Então veja só. Então, como eu acabei de falar, aqui no primeiro versículo, no versículo 1, né? Para quem está entrando agora, não deu para me ver. Meu sobrinho, Kleber, sejas abençoado em nome do Senhor Jesus, filho. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então, em Efésios capítulo 5, versículo 5, já tem uma dica de um tipo de amizade que nós não devemos ter. Bom, isso não quer dizer que nós devemos não conversar com as pessoas. De repente você se converteu e você tem pessoas com essas características, né? Então de repente você fala, bom, agora eu não vou mais conversar com fulano, se ele vier na minha casa eu não recebo. Não é bem assim também, né? O que você não pode é estar agora com aquela amizade tão íntima com essa pessoa, a menos que ela largue. Você tem que mostrar na palavra de Deus
a essa pessoa, essa sua amizade, que as coisas que ela está praticando, que ela está errada e que ela está em condenação. Você tem que mostrar para essa pessoa. Tem que mostrar para a pessoa, você tem que evangelizar essa sua amizade. Agora, se, enfim, ela rejeitar a palavra de Deus e não aceitar, então você não vai deixar de ter amizade, mas só que também você já não vai ter mais aquela convivência íntima com a pessoa. Mas só que tem uma coisa, você vai estar sempre orando pela conversão daquele seu amigo, daquela sua amiga, né? E como nós comentamos na semana passada, a amizade é como que faz parte do amor, né? A amizade é uma espécie de amor. A amizade é uma espécie de amor e a gente a amizade já começa na família, né? Que você já começa a ter a amizade pelos seus pais quando você é criança. Os seus pais têm amizade por você, teve amizade por você desde quando você estava no ventre. A sua mãe lhe esperava com aquela amizade, com aquele amor, aquele carinho, e o seu pai também, e você nasceu. Bom, tem que haver amizade em família, entre os irmãos, só que as nossas amizades não podem ser somente as nossas amizades não podem ser somente no âmbito familiar, né? Porque nós nascemos para viver em sociedade. Nós nascemos para viver em sociedade e eu vou procurar aqui no Google uma definição de amizade. Eu já vi hoje, mas eu quero ver de novo. Bom, o que é amizade? Vou pôr o óculos para enxergar melhor. Eu estou vendo aqui, vou ver no Google uma definição da palavra amizade. Eu vejo esse sentimento humano chamado amizade como uma espécie de amor, como uma parte do amor que nós devemos ter como ser humano por outros seres humanos, a começar com os da própria casa. A amizade é uma relação afetiva. Quer dizer, uma relação afetiva quer dizer que nós devemos ter afeto com as pessoas, né? E a palavra ainda diz que é para a gente fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. E na outra parte a palavra fala, aquele que não cuida dos seus, quer dizer, dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos, das suas amizades, é pior do que o incrédulo. Isso significa que nós temos que ter, né, um sentimento de afeto, né, com as pessoas. Isso é amizade, né? A princípio, sem características românticas sexuais entre duas pessoas. Quer dizer, não são poucas as amizades que muitas vezes acabam se tornando em atração sexual. As pessoas começam a ter relacionamento sexual, muitas vezes sem nenhum compromisso com a moralidade, sem nenhum compromisso para um futuro casamento, né? E com risco de perder a salvação. Porque não precisa fazer muitas vezes para perder a salvação. Ora, se a pessoa já não está em Cristo, a pessoa já não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não dá a mínima para a palavra. Ou até se converteu. Se converteu, tem uma vida reta perante a Deus, perante a sociedade, a família, mas de repente caiu em adultério ou fornicação. Não precisa muitas vezes para você perder a sua salvação, basta uma vez só que você errar e você morrer antes de se arrepender, de conseguir o perdão de Deus, você já era. Nunca mais tem jeito. Então, até aí já é uma dica, né? Para a gente ter cuidado na escolha das amizades, né? Das amizades íntimas. Amizades nós sempre temos muitos, né? Você vê que o Senhor Jesus tinha muitas amizades, milhares de pessoas o seguiam, mas os íntimos mesmo eram só 12. Eram só 12, que ao fim das contas, um dos 12 entregou ele para ele ser morto e crucificado. Então quer dizer que as amizades têm que ser selecionadas, mas quais os critérios? Tem vários critérios que nós devemos para selecionar as amizades
que não vão nos empurrar para o inferno, que não vão caminhar para o inferno nos arrastando também, né? Nos arrastando também. Na internet você acha você procura no Google ou no YouTube amizades tóxicas ou pessoas tóxicas. Então você vai conhecer um tipo de pessoas que muitas vezes são perigosas. A gente tem um relacionamento de amizade com elas e mais ainda um relacionamento amoroso, sentimental, né? Então muitas vezes as amizades, a maioria das amizades começam sem nenhum sentimento romântico. Não há nenhuma atração sexual, não há nenhum propósito de namoro, de noivado, de casamento, né? E entre duas pessoas é um afeto, é simplesmente um sentimento de amor, né? Um amor diferente daquele amor que nós devemos ter por Deus. É um amor diferente do que nós devemos ter por nossos pais, por nossos filhos, pelos nossos irmãos na carne, mas é uma espécie de amor. E em sentido amplo, é um relacionamento humano que envolve o conhecimento mútuo e a afeição. Quer dizer que aqui na definição do Google é um relacionamento entre duas pessoas, ou mais, né? Duas ou mais pessoas, que as pessoas passam a se conhecer, né? As pessoas passam a se conhecer, se ajudar na dificuldade. Tem horas que uma pessoa está em dificuldade e a única coisa que ela precisa, a única ajuda que ela precisa de alguém, é alguém com quem ela possa se abrir, confidenciar um sofrimento que ela está passando, uma coisa que ela está passando, ou às vezes até um pecado que ela cometeu e se arrependeu. Então a pessoa precisa muitas vezes ter alguém, né, de ter um relacionamento mútuo, de fidelidade, uma pessoa com a outra, né? De fidelidade, de amor, uma pessoa com a outra, né? De afeição, né? Lealdade, né? Então a amizade já deve ser selecionada nesse sentido, né? Da gente ter afeto pelas pessoas e as pessoas por nós, né? E isso também tem que ser dentro da família e fora da família. E nós que somos cristãos, né? Meu sobrinho Kleber, nós que somos cristãos, que nós tivemos o privilégio de conhecer a Deus, a sua palavra, e nos rendemos a Ele, né? Nós temos que ter amizades entre as pessoas também cristãs, né? Por quê? Porque no Salmo número 1, a palavra diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ora, conselho, como a gente já viu em outras lives aqui, existem dois tipos de conselho. A paz do Senhor, Deus abençoe. Existem dois tipos de conselho. Aquele conselho que alguém chega para você e fala, olha, faça assim, que vai assado, que você vai se dar bem. Ou não faça assim, ou não faz daquele jeito, faz de outro jeito. É um conselho, uma opinião. E existe o outro tipo de conselho, que é uma reunião de pessoas para determinados fins, né? Como nas igrejas tem o conselho de ética, né? Existe o conselho de pastores, o conselho presbitério, né? Existem nas empresas o conselho administrativo, o conselho financeiro, e na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado tem o conselho de ética e vários conselhos. Então é outro tipo de conselho, não é só o conselho, aquele que a gente dá para outra pessoa ou outra pessoa dá para a gente. Uma opinião de como a gente deve agir ou não reagir ou reagir. Então, ora, se você tem um amigo ímpio, quando você estiver numa situação crucial, que você precisar de uma orientação de alguém, você precisar desabafar com alguém e precisar de um conselho, de uma opinião, ora, se você for procurar conselho com uma amizade ímpia, o ímpio vai lhe dar um conselho de ímpio porque ele é ímpio, né? Agora, uma pessoa temente a Deus, que conhece as Escrituras e ama as Escrituras, vai te dar um conselho segundo os critérios de Deus, né? Para você não complicar mais ainda a sua vida,
ou para você sair da sinuca em que você está, né? Para resolver a situação. Então o ímpio vai dar um conselho de ímpio, né? O ímpio vai dar um conselho de ímpio. Aqui falando sobre o conselho de ímpio, a opinião que um amigo dá para o outro, uma amiga dá para outra, uma amiga dá para um amigo dá para uma amiga, uma opinião. Mas muitas vezes se reúnem nas reuniões de amigos, e nessas reuniões de amigos acontece muita coisa. Ora, nas reuniões dos que se santificam, as pessoas conversam conversas boas, não rola bebida alcoólica, bebida, como diz que chama, a Bíblia chama de bebida forte, né? Não rola bebida forte, bebida alcoólica, não existe tóxico, ninguém sai de lá daquela reunião para ir para um motel, né? Ninguém sai daquela reunião para ir cometer fornicação, adultério, né? Naquela reunião as pessoas conversam conversas não só da Bíblia, mas conversas da vida também, mas conversas saudáveis, edificantes, né? Mas nas reuniões dos ímpios, os ímpios se aconselham nas suas reuniões para fazer coisas que desagradam a Deus. A primeira coisa que muitas vezes o conselho que a pessoa recebe num conselho de ímpios é para se encharcar com bebida alcoólica. A pessoa, uma vez que está alcoolizada, muitas vezes a pessoa já não tem noção das coisas. Tem gente que com um gole de uma bebida já perde o sentido, já fica louco. Então, se você está num conselho de ímpios, numa reunião de ímpios, você vai receber orientações de ímpios. Os ímpios vão te aconselhar conforme o conhecimento deles, conforme as tendências deles, né? Se eles têm tendência a rejeitar a palavra de Deus, têm tendência a rejeitar os conselhos de Deus, então é esse tipo de conselho que eles vão lhe dar. Se você estiver num conselho de ímpio, e você relatar no conselho de ímpios ou de ímpias, que você está tendo um problema com seu esposo, e você buscar com uma ímpia, pelo menos a maioria delas vai falar para você: olha, larga dele, não é? De repente pode ser uma situação que até talvez você tenha que largar mesmo para não ser assassinado, mas em geral não é assim, principalmente para nós que somos cristãos, né? Primeiro a gente tem que pôr o joelho no chão e falar com Deus e pedir orientação. Mas o ímpio vai te dar um conselho de ímpio, vai aconselhar você a trair o seu esposo, vai te aconselhar a trair a sua mulher. Se um errou, o ímpio vai aconselhar o outro a pagar com a mesma moeda, e Deus fala que não deve ser dessa forma, né? Deus diz que é para a gente não procurar se vingar, que Ele é que é vingador de todas as coisas. Então, né, aqui a gente já tem uma dica, né? Então em Efésios capítulo 5, versículo 5, a palavra então nos diz: porque bem sabeis isso, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Bom, então vejamos, o que é devasso, né? Devasso é uma pessoa degenerada, né? Pessoa sem pudor, pessoa despudorada, sem pudor, sem vergonha. É uma pessoa sem vergonha, pessoa imoral, né? Indecorosa. Isto aqui é uma pessoa que não tem decoro, né? Intemperante. O devasso é uma pessoa libertina, né? Licencioso. Então, a palavra diz que para nós, olha, veja só, a carta do apóstolo era para os salvos, era para a igreja de Éfeso. Ora, se os salvos, para continuarem salvos, nós temos que continuar assim, obviamente, quem ainda não é salvo tem que deixar além de vir e reconhecer e confessar Jesus como Senhor e Salvador, já tem que ir deixando essas práticas, né? Tem que ir deixando a devassidão, a impureza e também a avareza, né? Porque Deus considera a avareza como idolatria. Mas como assim a avareza como idolatria?
Quer dizer que a pessoa dá mais valor a coisas materiais, a bens materiais, do que a Deus, do que a palavra de Deus, do que a vontade de Deus. Então é idólatra. Idólatra não é só aqueles que adoram ídolos. O ídolo de Maria, de José, santo esse, santo aquele e tal. Não, a gente pode ser idólatra também se a gente idolatrar os bens materiais. Ou se a gente puser no lugar que é o lugar de Deus no nosso coração, pessoas, qualquer pessoa que seja, mesmo o pai, a mãe, o filho, o neto, o lugar de Deus no nosso coração tem que ser o lugar de Deus. Nós temos que ter um trono no nosso coração, o lugar de Deus. Então, se nesse lugar, né, em vez de haver um sentimento para Deus, existe para os bens materiais, então é avareza. E aí Deus considera que a pessoa é idólatra, e a Bíblia diz que não há lugar para os idólatras no reino de Deus, né? Então devasso é isso, é pessoa degenerada. Mas o que é degenerado, né? Uma coisa boa em estudo bíblico, em escolas bíblicas, é a gente esmiuçar um pouco as coisas. Porque muitas vezes a gente lê versículos das Bíblias, ou a gente ouve falar em pregações, mas se a gente não parar em algumas palavras para saber buscar o conhecimento, o significado daquelas palavras, a gente vai ficar sempre lendo aqueles versículos, ouvindo falar naqueles versículos, e nunca tendo o real conhecimento do que o versículo diz, né? Então veja só, quer dizer que a palavra diz que nenhum devasso tem, né, devasso que é impuro, né, tem lugar no reino de Deus, quer dizer, não terá salvação. E se não tiverá salvação eterna, até a condenação eterna. Então, mas quer dizer que devasso é também uma pessoa que pode se dizer que é degenerado, né? É pessoa que deixou de possuir as características particulares de sua espécie, cujas características foram modificadas. Ora, de repente você nasceu homem. Você que me ouve, que está me vendo, ou vai me ver por um compartilhamento no Facebook, ou por um compartilhamento no YouTube, ou no Instagram. Bom, você sabe que você nasceu homem. Desde que você renegue essa condição de homem para ser outra coisa, então você está se degenerando. Você está se tornando degenerado, isto é, devasso. Né? Isto é, devasso. Você quer dizer que você isso agrada a Satanás. Porque uma coisa boa para Satanás é que a gente, os seres humanos, nós percamos todas as características nossas, originais, porque a palavra diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança não é a imagem e semelhança assim, física. O Senhor Jesus veio depois com essa característica humana. Mas, antes disso, Deus, como é que era Deus? Pai, Filho e Espírito Santo, só em Espírito. Deus nos criou Espírito, alma e corpo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, e Deus, a palavra fala no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, que Deus criou o homem, macho e fêmea. Se o macho deixa de ser macho, a fêmea deixa de ser fêmea, está se degenerando. Isso é uma coisa agradável a Satanás. E muitas vezes é providenciado por Satanás para que a pessoa perca, não tenha amizade com Deus, que o verdadeiro amigo do ser humano, o maior amigo do ser humano é Deus. O Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Mas agrada a Satanás que nós nos degeneremos porque nós perdemos a amizade com Deus, né? E nós perdemos a salvação. Então as características do degenerado são características naturais da sua espécie que estão deterioradas, estão modificadas, alteradas, né? E ainda no dicionário diz, né, que passou a possuir uma condição inferior. Veja só, quer dizer que o devasso
é um degenerado. E o degenerado ou devasso, ele passou a ter uma condição inferior. Ora, nós criamos, a palavra diz que Deus nos criou seres morais, né? Nós temos capacidade de decidir de sermos morais, santos ou imorais, devassos, né? Indecorosos, né? Mas nós temos que permanecer nessa condição que Deus nos criou. Mas nós perdemos essa característica no pecado original. Mas o Senhor Deus, pela sua grandiosa misericórdia, Ele instituiu um plano de salvação, através do qual o Senhor Jesus Cristo viria e padeceria em sacrifício para a remissão daqueles que querem a salvação, né? Para reconciliar com Deus os que dão valor a Deus, que reconhecem a grandeza de Deus e que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, para quem quiser, a salvação está à disposição para quem crer, né? E quiser, né? Infelizmente, a maior parte da humanidade, de todas as gerações, a maior parte não quer. Então, a maior parte, o Senhor Jesus disse que quando Ele voltar, Ele vai trazer para cada um de nós o galardão, quer dizer, o prêmio, segundo as nossas obras, né? Então, quando eu era adolescente, eu ganhei uma vez um livrinho de um amigo, um livrinho chamado Imitação de Cristo. Esse livrinho ainda existe. Nas livrarias ainda se acha, principalmente nessas livrarias de livro usado, né? Já que talvez as edições de hoje não seja exatamente igual àquela edição que eu ganhei, que depois de muitas mudanças de cidade, de casa, eu não sei para onde foi o livrinho. Eu comprei um outro, mas parece que a edição é diferente. Mas nesse livrinho chamado Imitação de Cristo, que o meu amigo me deu quando eu era adolescente, tem uma frase que eu guardei, né? Que diz assim: devemos ter com todos caridade, mas nem com todos amizade. Caridade significa, a palavra caridade, um sinônimo de caridade é amor, né? Os católicos normalmente usam mais essa palavra, caridade. Nós evangélicos nós falamos mais amor, mas é a mesma coisa. Caridade e amor, né? Mas nem com todos amizade. Quer dizer, devemos ter amor para com todos, mas nem todos nós podemos ter aquela amizade, né? De contar nossos segredos, nossas intimidades, nossos planos, nossos sonhos, né? E muitas vezes também é preciso que você tenha cuidado com o que você fala da sua vida íntima, de casal, com a sua amizade, seja ela homem ou mulher. Então, nesses desabafos com os tipos de amizade que a pessoa pensa que é uma amizade sincera e não é, muitos casamentos têm sido destruídos, né? Ainda hoje mesmo eu estive falando com uma pessoa, né, que a esposa dele acabou traindo ele com um amigo dele, né? Então é preciso ter critério na escolha das amizades, né? E é preciso ver também que a palavra diz que nem todo que está em Israel é israelita. Isto é, em outras palavras, nem todo mundo que frequenta a igreja é santo. Nem todo mundo que frequenta a igreja é crente. Para mim, crente é quem crê na palavra. Quem lê a palavra, ouve a palavra, recebe a palavra e crê. Ora, se a pessoa vive desobedecendo descaradamente, é porque não crê. Porque se crê, procura obedecer. Vai ser perfeito? Vai ser perfeito? Não. Perfeito aqui acho que só teve Jesus. Então, mas quer dizer que nós temos que muitas vezes ver, né, como é que são as nossas amizades, né? Se não são devassas, né? Então amizades com todos, mas caridade com todos, mas nem com todos aquela amizade muito chegada, de estar sempre em casa e estar recebendo em casa e tal, de andar junto, né? Então a palavra diz aqui, né? E porque
das três coisas mais importantes que tem que ser mais importante para nós, seres humanos, principalmente para nós que já nos convertemos, tivemos o privilégio de ser aceitos por Deus, né? A gente reconheceu, nós aceitamos a palavra tocou os nossos corações, nós meditamos nas coisas erradas que nós tínhamos feito e em alguma coisa errada que a gente estava fazendo. Então nós nos arrependemos, confessamos a Jesus, o Senhor Deus se abriu para nós, né? E nós fomos alvos da misericórdia do Senhor, da graça, e pela graça do Senhor nós alcançamos a salvação. Então nós somos lavados, remidos no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então a partir de então, tem muitas coisas que são importantes para o ser humano, né? Para o homem, para a mulher, de qualquer idade, de qualquer raça. Mas eu penso que para mim as três primeiras coisas mais importantes que a gente pode perder por causa de uma amizade, né? Que a gente pode perder por causa da amizade. Primeiro, em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, tem que ser Deus, né? Tem que ser Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, está no livro de Levítico também. Não tereis outros deuses diante de mim. Quer dizer, Deus tem que ser o ser de maior importância para a gente, de maior consideração, maior amor, a quem devemos dedicar o maior amor, reconhecimento, louvor, adoração, amizade, né? Quer dizer, ele em primeiro lugar. Segundo, a salvação. Se você perder a salvação, você não vai estar com Deus. Agora, se você ama realmente a Deus, você vai fazer jeito de não perder a sua salvação. E não vai abrir mão dela por nada e por ninguém. Por nada nem por ninguém você não vai abrir a mão da sua salvação, né? Terceiro, a família, né? A família. Então essas três coisas não podem ser perdidas por causa de amizade. Nenhuma das três nós podemos perder por causa de uma amizade, né? Então, agora, se bem que existem casos que a família é ímpia, né? A família da pessoa, o crente, às vezes é crente ou não é crente, mas tem uma família ímpia, que pratica tudo que não presta. Só que de repente a pessoa não está querendo fazer o que eles fazem, não quer participar das obras más. A pessoa quer se chegar para Deus, a pessoa quer a salvação, a pessoa crê na palavra, né? Mas só que a família é ímpia, né? E se a família é ímpia, né? Se a família é ímpia e a pessoa é santo, então aí você tem que escolher, né? E é bom escolher, quer dizer, de repente você não vai dar um pontapé na sua família, mas você também não vai abandonar a amizade santa por causa de uma família ímpia. Porque como nós já analisamos aqui atrás, né? O ímpio dá conselho de ímpio. E o santo dá conselho de santo. O justo dá conselho de justo. O ímpio dá conselho de ímpio. Na hora do vamos ver se você fica com Deus ou não, quem vai te ajudar a ficar no caminho da salvação vai ser a pessoa que vive na justiça de Deus, né? A pessoa que obedece a Deus, né? Agora vamos ver uma outra passagem aqui, né? Em 1 Samuel, capítulo 18. Agora, para quem não está acostumado com a Bíblia, 1 Samuel é um livro do Velho Testamento. Então, quando você for procurar no índice, você procura, vai estar escrito 1 Samuel, né? E nós vamos ver aqui o capítulo 18. Nós vamos ver uma espécie de amizade como essa que eu estou falando. E de repente a pessoa é justo, e a pessoa quer permanecer justa, a pessoa teme ao Senhor, a pessoa ama a Deus, mas tem uma família ímpia. Vamos ver um exemplo desse aqui.
Acharam aí, gente? 1 Samuel capítulo 18? Então vamos lá. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da sua capa e trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Então veja só, então eles selaram uma amizade, né? Davi e Jonatas. Então veja só, Davi e Jonatas temiam o Senhor, mas o pai de Jonatas, o rei Saul, era um devasso, era um homem que acabou, Deus se afastou dele, e ele teve um fim ruim, né? Por causa dele, o filho dele também morreu antes do tempo, né? Ele arrumou guerra que não precisava. Esse Jonatas morreu na guerra, e aí ele angustiado, né? Porque ele já estava angustiado, porque ele já sabia que Deus tinha se afastado dele. E aí, com a morte de Jonatas, ele se suicidou. Então, mas aqui está um exemplo, né? Jonatas, ele era um príncipe, né? O Saul era o pai dele e ele era o príncipe de Israel, um príncipe de Israel. Bom, ele não afrontou o pai, ele não se revoltou contra o pai, mas só que ele não desprezou o justo, que ele também era justo, eles temiam a Deus, né? Então, muitas coisas que nós vemos na Bíblia, inclusive no Velho Testamento, nós devemos trazer, às vezes, para os dias de hoje, para servir de exemplo para nós, né? Aqui, então quem tem uma família ímpia, ou uma família que não é crente, não vive praticando coisa errada, não tem ninguém criminoso, tal, só que eles apenas não querem se converter, né? Bom, então, o que é que a gente faz? A gente continua pelo menos de vez em quando, chama para ir à igreja, a gente fala da palavra para eles. Tem uns que são difíceis, né? Você começa a falar a palavra, eles já se ofendem, como se tivesse levado um tapa, né? Tem gente que você começa a falar da palavra de Deus, é como se tivesse dado um soco na pessoa, né? Mas infelizmente é assim. Mas a gente vai enviando mensagens bíblicas, né? E orando pela conversão das pessoas, né? E vai orando, né? Isso os da nossa casa, né? Agora, dependendo de outros tipos de amizade, às vezes aí você vai ter que analisar, que muitas vezes compensa você se afastar dessa pessoa. Você não vai deixar de cumprimentá-la na rua, de conversar com ela onde encontrar, né? Mas aí quando encontrar tem que ter cuidado com as conversas, fale mais da palavra de Deus, né? Então, entre as pessoas que não são convertidas, há muitas que gostam de piadas indecentes, e não são poucos os que gostam de piadas indecentes envolvendo o nome de Deus. Aí é pior ainda, né? Aí é pior ainda a pessoa ter piadas com o nome de Deus, porque o mandamento, existe também o mandamento, o segundo mandamento da lei de Deus, né? Não tomar o santo nome de Deus em vão, né? Aliás, é o terceiro mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão. Quer dizer, ficar falando o nome de Deus aí de qualquer jeito, de qualquer forma, como se diz na gíria, de qualquer bobeira, e falar numa piada, às vezes piadas indecentes, pondo o nome de Deus, de Jesus, né? É preciso ter cuidado com esse tipo de coisa. E tem pessoas que quando a gente vai falar de Deus, da palavra de Deus, eles não veem como que a gente está falando de Deus para eles. Eles não veem que a gente está falando da palavra de Deus. Para eles a gente está falando de religião. Tem gente que confunde Deus com religião. Religião é religião e Deus é Deus.
E aí a pessoa começa a falar muitas coisas, blasfêmias contra Deus. Com esse tipo de pessoa, muitas vezes é melhor a gente não falar muito. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que quem pecar contra o Filho terá perdão. Não é quem pecar contra o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo para interceder. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem mais jeito. Então muitas vezes compensa deixar de falar de Deus para essa pessoa e orar para que ela não venha, para que não aconteça o inverso do que nós queremos, né? Nós queremos a salvação da pessoa, mas a pessoa, principalmente quando está bêbada, fala coisas que terríveis, né? Então, são muitas vezes tipo de amizade que a gente tem, né? Que não leva Deus a sério e fala coisas doidas, né? E fala loucuras, né? Então aqui tem um exemplo, né, de Jonatas e Davi, um exemplo de uma amizade sincera, né? Os dois eram tementes a Deus, só que Davi odiava, só que Saul, o rei, ele odiava o rei Davi, porque ele já sabia que Deus tinha escolhido Davi para ser o sucessor dele no trono. Só que ele pensava que Davi ia fazer um levante com o povo para tirar ele do trono e sentar no trono, mas não era assim. Deus mandou o profeta ungir Davi. Davi era um moço, acho que adolescente, só que Deus não tirou Saul assim para pôr Davi no trono, mas só que Davi já estava escolhido. Só que ele achava que ainda Davi, aí ele pôs Davi para liderar o exército na guerra. Toda a guerra Davi ganhava. Aí ele passou a ficar com cisma e ele passou a procurar jeito de matar Davi. Mas o que o Jonatas fez? Ele não se pôs contra o pai, mas fez todo esforço do pai não conseguir matar Davi, que era justo, temente ao Senhor, né? Um homem que a palavra diz que achei a Davi um homem segundo o coração de Deus, né? Então, apesar dele ter cometido erro, né? Cometeu erros graves, né? Mas se arrependeu. E o que Deus quer de mim, de você, de todos nós, de todo ser humano, Ele quer isso. Ele quer arrependimento, sinceridade e conversão. Ele quer arrependimento, sinceridade e conversão, né? E em Efésios capítulo 5, versículo 6, então, está escrito: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, como a gente estava falando, a gente precisa ter cuidado, né, com os conselhos dos ímpios, né, das amizades ímpias, que possam nos levar a pecar contra Deus, ou pecar contra outras pessoas, né? A gente precisa ter cuidado, né? Palavras vãs, né? Palavras vãs são conversas chulas, né? Maledicências, né? Falar mal de outras pessoas, né? Falar mal de outras pessoas, falar mal de pessoas justas. As críticas que muita gente gosta de fazer sobre pastores, todo pastor é ladrão, e outras coisas mais, né? Então a palavra fala para a gente tomar cuidado, né? Para a gente não se deixar enganar pelas conversas vãs, pelos conselhos de ímpios, né? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, sobre os filhos da desobediência, os desobedientes vão pagar um preço caro se não se converterem enquanto estiverem vivos. Efésios capítulo 7. Capítulo 5, versículo 7, continuando, né? Que a gente vimos Efésios capítulo 5, versículo 5, 6 e agora o 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Então aqui a palavra está dizendo, né, que é para nós não ser companheiros de que tipo de pessoas, né? Dos devassos, dos impuros, dos avarentos, né? Dos que ficam falando conversas que não devem, falar conversas vãs, né? Que é para a gente não ser, nós até podemos ter uma amizade, mas não podemos ser companheiro, não podemos estar acompanhando eles, estar na companhia deles, sendo conivente com as práticas. Porque aqui, acho que é no livro de Efésios mesmo que diz que
que é para a gente não estar de cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, mas é para a gente condená-las. Então, se você vai estar junto com uma pessoa que fala que não deve, pratica o que não deve, não tem temor a Deus, você vai estar sempre falando com essa pessoa sobre a palavra de Deus, né? E condenando as atitudes que ela faz, mostrando na palavra que ela está errada e que isso ela vai pagar um preço alto, né? Então, agora, se isso não surte efeito e de repente a pessoa até se revolta com você, então aqui está, Efésios capítulo 5, versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Amém? Talvez nem precise você acabar com a amizade, dependendo do que a pessoa faz. Mas também você não pode mais ser companheiro e companheira de uma pessoa que só vive praticando mal, que não tem o mínimo temor a Deus, né? E que procura induzir você a praticar o mal, né? Que procura induzir você a praticar o mal, que procura induzir até as pessoas a cometer crime de sangue, a roubar, né? Muitas coisas que nós vemos nos filmes aí, que os amigos fazem outros cometer, são coisas que acontecem na realidade, principalmente nos jovens, né? Na idade escolar, né? Que muitas vezes o jovem vê um outro jovem ali e aquele cara parece que ele é o máximo, ele é o sabe tudo, né? Muitas vezes nas notas, nas provas, ele não tira nota, né? Não tira uma avaliação decente, mas no meio das outras pessoas ele é o máximo, e tem jovens adolescentes que ficam em volta desses caras e são induzidos por eles, e aí passam a andar em gangues, passam a bater, perseguir os mais fracos, né? Às vezes é 3, 4, 5, né? Perseguindo um que está sozinho, né? E fazendo malvadezas. Então, Efésios capítulo 5, versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. E tem outra versão, essa versão aqui é na Bíblia, Bíblia do Cristão Online. A versão Bíblia do Cristão Online está escrito: não vos enganei. As más conversações corrompem os bons costumes. E tem outra versão que está escrito: não vos enganei. As más companhias pervertem os bons costumes. Então são duas coisas que nós temos que evitar, né? Tanto as más conversações, né? Como as más companhias. Porque as más companhias só tem más conversações. E se você precisar de um conselho, eles estão prontos a lhe dar um conselho de ímpio, né? Para sua perdição e para você praticar o mal para outras pessoas também, e que você vai acabar recebendo o preço, o seu galardão também, né? Você pode receber o galardão de praticar o bem ou o mal. Jesus diz: eis que venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Amados em Cristo Jesus, sejais todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Se você recebeu aí, vai receber pelo YouTube, já aí no meu canal, Examinando Versículos Bíblicos. Já clica no joinha para nos crescer. Se inscreve no canal, né? Se inscreve e compartilha. Compartilha, amém? Porque Deus espera de nós que a palavra dele seja proclamada enquanto for possível, porque vai chegar um dia que não vai mais ser possível. Em muitos países já não é. Tem países que, se o cristão for pego com uma folha, não uma Bíblia, um livro, a Bíblia, uma folha, a pessoa é sacrificada, né? São muitos os países onde o cristianismo já está sendo suprimido. Aqui nós ainda podemos ter Bíblia, ler a Bíblia, falar da Bíblia, estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Então vamos aproveitar para a gente se converter e procurar a conversão de outras almas, né? E não compartilhar com as obras infrutíferas das trevas, antes estejamos condenando-as, né? Amém? Então, para todos os que estiveram comigo até agora, Kleber e todos os demais, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Então vamos finalizar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, e todos que creem digam amém. Fiquem com Deus. Paulinha, minha nora, sejas abençoada em nome do Senhor Jesus, tu e toda a tua casa aí. Depois você vê desde o começo, ou no Facebook, no meu perfil Adelino Souza Lima, ou no YouTube, no meu canal, Examinando Versículos Bíblicos. Tchau, gente. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Se o Senhor Deus permitir, na terça-feira às 20 horas tem mais. Aí já vamos estudar uma outra coisa. Amém? Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos.